Olá, nova aula de guitarra ou mais uma aula de guitarra. Ora bem, nas aulas anteriores, e houve um espaço maior entre vídeos, foi feita basicamente uma apresentação da guitarra, a forma como se afinava e falei basicamente na grande maioria dos principais acordes que são utilizados na música. Falei o que eram os acordes, etc. Então agora, para onde vamos nós evoluir segundo aquilo que é estilo o meu método, sempre diferente do que é ter um professor ao nosso lado. A minha ideia é de que, a partir do ponto onde estamos, e é preciso, como vocês viram, muita paciência para que as notas comecem a sair, para que os acordes comecem a sair direitos. O que é a melhor forma de trabalhar as coisas agora? A meu ver, a melhor forma é pegar numa música que conheces e gostas, ok? E pô-la a tocar, tendo ido à net ver quais são os acordes dela. Escolhe uma música simples, para começar, uma música que tenha para aí só 3 ou 4 acordes, e vês na net que esses acordes aparecem em cima da letra. Muitas vezes aparecem em inglês, sendo que o acorde de Dó corresponde à letra C, se tiver um mais é Dó maior, se tiver um menos à frente do C é Dó menor, depois D é o Ré, C, D, E é o Mi, F é o Fá, G é o Sol, A é o Lá, B é o Si, e depois temos outra vez o C, que é o Dó. Ok? Vamos procurar uma música que gostamos e que tenha poucos acordes, pai, 3 ou 4. Em cima da letra estão normalmente os acordes no ponto onde eles mudam. Porque a princípio, para nós, depois torna-se intuitivo, é difícil saber quando os acordes mudam. E depois outra grande dificuldade que têm muitos guitarristas, enquanto não atingem um certo nível, é ouvir uma música e tirar os acordes, escrever os acordes em que essa música, portanto, está ou foi gravada. É claro que há mais acordes e variações que vos posso mostrar, mas então a ideia, vamos imaginar uma música que vocês gostem. Procuram essa música e veem se tiverem uns 3 ou 4 acordes, dá para vocês começarem a treinar, ok? É claro que ainda estamos muito longe, não diria muito longe, estamos longe daquilo que é a chamada proficiência naquilo que se chama a guitarra, ou que se pode designar como guitarra-ritmo, não é?
I've climbed the highest mountains. I have run, não sei se a letra é assim, to the sea, only to be with you. Only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Ok. Uma cena em ritmo, uma cena dos YouTube, sem estar preocupado ou sem cantar a letra direita. Portanto, isto é o ritmo. O ritmo tem muito mais de que tem que se lhe diga. E é até certo ponto difícil de ensinar. Mas, vamos imaginar que vocês escolhiam, isto é, como é que, ver se me lembro como é que se chama esta música. Já não me lembro agora o título, mas olhem, a vida é mesmo assim, quando a gente se quer lembrar, não sei, bora bem. Portanto, isto é um sol. Vocês, se não souberem o ritmo, podem fazer isto. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields, only to be with you. I'm not only Ré maior to be with you, but I still haven't found. Aqui será Dó, não, not found, or I'm looking for, but I still haven't found what I'm looking for. Porque esta minha ideia, este meu método, entre aspas, de pegarem em músicas que vocês conhecem, que vocês gostam, porque têm um entusiasmo, uma maneira, uma força, uma vontade de tocar maior. Por exemplo, alecrim, alecrim aos molhos, por causa de ti choram os meus olhos. Isto é Ré. Alecrim, alecrim aos molhos, Mi menor, por causa de ti choram os meus olhos. Ai meu amor, só quem te disse a ti, Ré, que a flor do monte é. Vamos aqui, este é o acorde do Lá sétimo. Já agora o acorde do Lá sétimo faz-se na segunda corda, a contar de baixo, que é o Si, coloca-se o dedo no segundo trasto. Em vez de ter os três dedos, como no acorde de Lá maior, a carregar na corda Si, na corda Ré e na corda... peço desculpa, a carregar na corda Si, na corda Sol e na corda Ré, este dedo passa aqui para baixo e fica aqui o Sol solto e não fica. Portanto, este dedo aqui, este segundo dedo, cria a nota Lá. Se eu carregar no segundo trasto, cria a nota Lá. Porque como eu estou na corda Sol, com meio tom dá Sol sustenido, com dois meios tons, que fazem um tom, dá o Lá. Porque é que este aqui, e já agora isto é uma introdução, serve como introdução aos acordes de sétima, porque é que isto aqui é o Lá sétima? Porque ao eu levantar este dedo da corda Sol, fico com a corda Sol solta. Ora, a corda solta vai dar a nota de Sol. Se vocês repararem, vamos contar de Dó a Dó, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Mas este Dó já é o mesmo, estou a dizer o mesmo nome da nota do primeiro. De Dó a Dó vai uma oitava.
As oitavas estão marcadas no piano. Aquilo que o piano tem, por exemplo, no teclado é que já tem os sustenidos lá colocados nas notas pretas, basicamente. Nas notas, nas teclas pretas. Que é o Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ora, eu disse-vos que este acorde aqui era o Lá. Porquê? Porque tem aqui aqui na corda Sol, eu estou a carregar nela, estou a dar a nota Lá. Mas quando não carrego e faço Lá sétimo, e os acordes de sétima normalmente comunicam bem para, bom, quando eu falar depois melhor, falar melhor neles, eles vão pedir, é quase como pedir algo a seguir. Eu sei que normalmente quando faço, por exemplo, um Ré sétimo, o acorde que vem a seguir é Sol. Normalmente. Ou seja, a seguir, por exemplo, um Dó sétimo. Desculpem porque eu estou com as unhas, devia ter cortado as unhas antes. Um Dó sétimo, e reparem a pequena diferença que tem o tratamento das unhas, por exemplo, os profissionais tratam mesmo com verniz e assim as unhas, não é? Para terem um som mais específico, depois conforme a disciplina que usam, se usam guitarra, se é de guitarra clássica, se é com os seus cuidados. Mas o Dó sétimo normalmente é um convite ao Fá. Mas voltando ao Lá sétimo, então eu fiz-vos a conta e disse-vos uma oitava de Dó. Dó é uma oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. 8. Certo? 8 dedos. Reparem numa coisa. Se eu começar em Lá, quando eu deixo aquela nota solta, que é a corda de Sol solta, sem carregar nela, o som estava a dar o Si, este som aqui, este som que é o Sol, vou ter ali uma nota de Sol. Juntei ali uma nota de Sol ao acorde. Ora, vamos contar de Lá a Lá, é uma oitava, certo? Mas eu tenho Lá, tirei o Lá do acorde, ao levantar o dedo, tirei o Lá do acorde e coloquei-lhe a nota, ao tirar o dedo da corda Sol, no segundo trasto, coloquei-lhe lá a nota Sol, a corda Sol, ok? Então vamos contar de Lá a Lá, ok? É também uma oitava. Agora vamos lá ver. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Porque a próxima era o Lá. Com o Lá, de Lá a Lá era uma oitava. Eu tirei a nota Lá, deixei a corda solta que ficou um Sol. Ok? Lá. Se ficou lá um Sol, quantos dedos estão a contar? 7. Aquele Sol é a sétima de Lá. E assim funciona com os outros acordes todos da Constituição, o estilo das sétimas. Depois quero-vos falar também, portanto, já vos falei daquilo que agora deviam fazer para treinar. Uma musiquinha conhecida. Vão à net, veem os acordes. Já vos disse a correspondência para as letras em inglês. E agora quero-vos falar numa outra coisa que é o seguinte. Nós temos, nós temos a música que escrevemos em pauta, ok? Apesar de hoje em dia, no global, vendem-se depois, ou vendiam-se, ou conseguem-se, por exemplo, conseguem-se comprar livros de discos onde tem, álbuns onde tem os acordes, a melodia, mas há também uma notação, porque havia ou pode haver uma noção de quase de um confronto entre os músicos clássicos
e os músicos globais. O chamado músico global é mais completo do que o músico clássico, se bem que lhe falte muita teoria e muitas vezes a capacidade de ler rapidamente em pauta. Tem que estar a pensar. Se já tiver uma certa teoria, se é, por exemplo, no meu caso, eu posso dar para uma pauta, eu sei o que está lá, mas o músico clássico que tenha uma formação superior em música, e tem um familiar, vocês conhecem, ou outros com quem eu já toquei, têm dificuldades ou podem ter têm dificuldades naquilo que é a música que nos rodeia, em tirar os acordes, etc., mas conseguem tocar pela pauta tradicional. Mas há também aquilo que é uma notação quase como a pauta, um sistema de sinalização que se criou para as guitarras, que se chama tablatura, ou seja, permite ao guitarrista ler a tablatura como se estiver a ler uma pauta, mas com uma linguagem própria. A tablatura basicamente é constituída por 6 linhas, depois é de apresentar a tablatura e mostra quanto está, em que ponto se colocam os acordes, porque sobre cada corda, por exemplo, ao fazer o Lá, apareciam estes 3 pontinhos, por exemplo, a preto, sobre. A tablatura é basicamente, em vez de ser as 5 linhas da pauta, 5 linhas, 4 passos, a tablatura basicamente são as 6 linhas, que são as cordas da guitarra, e mostram o ponto onde nós vamos carregar os dedos, vamos carregando com os dedos à medida que a música vai evoluindo, e pode-se também pôr no momento certo sobre a letra ou não. Há ainda outra noção, quando nós pegamos na palheta, depois a apresentação das palhetas é outra coisa, que é o chamado stroke. O que é o stroke? É o ataque. Por exemplo, eu posso ter numa parte uma indicação de se a palheta está a ir para baixo, ou quem diz a palheta, os dedos. Reparem, eu estou a segurar a palheta aqui e não estou a usar a palheta, ok? E agora vou usar a palheta. Se o stroke, se o ataque é para baixo ou para cima. Portanto, existe a tablatura. E depois, por exemplo, como é que se sabe em que trasto eu estou? Porque vai aparecer ou sobre as 6 linhas, ou junto, o número do trasto, ou dentro até da simbologia. Mas, ou seja, existe uma sinalização. No fundo, a pauta é uma sinalização. Ok? A clave de Sol significa que na segunda linha da pauta, contar para baixo, ou o ponto onde se começa a desenhar a clave de Sol, eu agora desenhei ao contrário, portanto para vós será assim. O ponto onde começa a clave de Sol indica que linhas ou bolinhas sobre, com o seu tempo respectivo de duração, bolinhas sobre aquela linha, sobre a segunda linha a contar de baixo, significa que são notas Sol, a não ser que no princípio da pauta ou junto da nota esteja o chamado cardinal, que indica o sustenido, meio tom acima, ou uma espécie de um B com uma dobra, que é o bemol, que indica meio tom abaixo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, o símbolo de sustenido sobre uma linha ou um espaço da pauta, significa que
significa que aquela nota não será, por exemplo, se tiver um sustenido a seguir à clave de sol, significa que todas as notas naquela linha, na segunda linha a contar de baixo, serão sol sustenido e não o sol tradicional. Depois o conjunto de sustenidos ou bemóis que eu ponha pode-me também indicar, ou indica-me também, qual é o tom em que aquela música foi originalmente escrita. Sendo que é preciso ter cuidado com o tom, porque muitas vezes o tom em que foi escrito, vamos imaginar que um coro ou um grupo quer cantar uma música que é originalmente feminina e originalmente cantada por uma mulher e que é por a voz de um homem ou com o coro ou com o conjunto de vozes que tem não se adapta ali, é preciso mudar o tom. Ou seja, e isso às vezes é uma dificuldade para as pessoas, por exemplo, aquele alecrim que eu toquei, o alecrim, aos molhos por causa de ti, chamam os meus olhos. Eu comecei-o em Ré, mas vamos começá-lo em Dó. Se eu quiser começar em Dó, alecrim aos molhos, Ré menor, olhos por causa de ti, choram os meus olhos. Alecrim aos molhos por causa de ti. É Fá aqui, portanto, se começar em Dó, alecrim aos molhos por causa de ti, choram os meus olhos. Meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o alecrim? Reparem, isto é em Dó já será alecrim, Dó, alecrim aos molhos, Ré menor por causa de ti, Fá, choram os meus olhos, Dó. Oh meu amor, Fá, quem te disse a ti, Dó, que a flor do monte Sol era o alecrim. Já comecei noutro tom que pode permitir que as vozes não fiquem esganiçadas e fiquem num bom registro. Em Ré já toquei. Alecrim aos molhos por causa de ti, choram os meus olhos. Um tom acima. O que era Dó é agora Ré. O que era Ré menor é agora Mi menor. O que era Fá. Atenção que às vezes a correspondência não é direta por causa dos intervalos. Portanto, seria Lá sétimo. Sim, penso que me enganei. Não entrem numa de que, por exemplo, de que subir uma música de tom é só, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, só subir a todos os acordes um tom. Ou seja, eu estava em Dó, ok? Eu estava em Dó. Porque temos a questão dos sustenidos. Eu estava em Dó. Alecrim aos molhos por causa de ti, choram os meus olhos. Ok? Portanto, eu tenho Dó, Ré menor, Fá, Dó. Ok? Comecei em Dó. Se eu estiver em Ré, o Dó passa para Ré, ou melhor, se eu estiver em Ré, começar em Ré, o Dó sob um tom, de Dó para Ré, então agora, o meu Dó é o acorde de Ré. A seguir ao Dó, eu tenho, se começar em Dó, alecrim aos molhos, isto é o Ré menor, o acorde a seguir é o Mi menor, portanto eu comecei em Ré, alecrim aos molhos, Mi menor, agora bateu tudo certo, portanto o que era Dó passou para Ré, subiu um tom, o que era Ré menor subiu um tom para Mi menor, e a seguir o que era Lá sétimo seria, o que era Lá sétimo seria, ora bem, se eu junto um tom a Lá sétimo, transformo-o em Si sétimo. Ok? Lá sétimo, Si sétimo, sobe um tom. Vamos ver. Alecrim aos molhos por causa de ti. Espera aí. Mas aqui
Os outros dois subiram um tom. Então aqui, mas... Aqui. Passa para lá, não passa para... Não passa diretamente o acorde, ou seja, não é para mudar de tom, subir e descer de tom, não implica, com uns acordes certo, não implica que o Dó, se sobe um tom, passa para Ré, o Lá sétimo passa para Sol sétimo, Si sétimo. Não, não dá assim. Não é assim que funciona, por causa dos intervalos entre as notas que constituem dos acordes, etc. Logo, se para alguns acordes basta subir um tom, isso não acontece para todos, quando se muda de tom. Ok? Já tem aqui muita teoria, mas isso pode ser um bocado complicado. Com calma, ok? Ok? Vamos focar-nos. O que é que nós vamos procurar? Uma música que gostemos da net. Vemos essa música sobre a letra. Tem poucos acordes? 3 ou 4? Ok. E quando aparecem, por exemplo, acordes em que aparece um sustenido e aparece um número 9 e assim? Ok, vamos com calma. Se o acorde não tiver, isto é uma tática, se o acorde não tiver, por exemplo, um 9, se o acorde não tiver o símbolo do asterisco ou o símbolo do B, ou seja, não tiver um sustenido ou um bemol, normalmente eu posso aproximar para o acorde puro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, se Lá tem um Lá com um sétimo, se Lá em cima da letra tem o Lá sétimo, se eu fizer o Lá, não há problema. A princípio serve, cabe, abraça. Não é o ideal, mas ok. Agora, se Lá estiver um sustenido ou um bemol, já não dá para eu fazer esta aproximação. O Lá, isto é um Lá também, feito noutra posição do braço, já vos ensinei isto. Isto é diferente disto, muito diferente. Ok? Já agora lembrei de uma cena. Baby, I'm so into you. You got that something. What can I do? Baby, you spin me around. Da-da-di-da-da, every time I look at you. Isto é da Britney Spears. Ok. Portanto, se não tiver sustenidos, e tiver lá um 9, tiver lá um 7 a seguir ao nome do acorde, ou à letra que corresponde ao acorde, já vos disse as letras em inglês, aproximar para o tom puro, não é? Pá! Por exemplo, embrulha. Ok, agora se tiver um sustenido ou bemol, não, pá. Não, nem pensar, não dá. E a subida ou a descida de tom, por exemplo, aqui há uma cena que favorece as pessoas que tenham teclados eletrónicos e não pianos que não tenham eletrónica. Porque há, por exemplo, para essas pessoas, muitas pessoas habituam-se a fazer isto. Tem aquilo que se chama o transpositor. Então, chega lá e e a pessoa diz, começamos em Dó. Está muito alto, para amanhã. Não consigo. Então, chega lá, desce, põe um botão, faz a transposição. Porquê? Porque depois o teclado lhe faz a transposição digitalmente. Certo, agora se for piano, estilo acústico ou assim, pá, não dá. Vais ter que fazer, ou seja, a guitarra é muito mais pura no aspecto de que, apesar de num piano tu também
produzires os sons conforme o teu ataque, mas não és tu, não muda o som, muito da qualidade de som, muito do volume, está nos teus dedos, na forma como tu atacas as cordas. Daí, por isso, haver gente que diga faça mais as guitarras falar e gente que não faça tanto as guitarras falar, ok? Do estilo. Desculpem. Então aqui estaria isto era o Eric Clapton, é Wonderful Tonight. Portanto, será ainda, acho que é. Portanto, sendo aqui. Ok. Segredos, paixão e magia. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She looks out, she thinks, ah, meu Deus. She looks on the mirror and depois tem aqui uma parte que é tarará. Wondering what clothes to wear. She and brushes a long hair. Ta-da-da. And then I tell her when I'm home at night, I said, my darling, you were wonderful tonight. E falhava aquela parte, ou seja, falhava aquela parte. Bum, 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 it's late in the evening. It's funny what clothes to wear. They gonna make up. She puts on the makeup and brushes of long hair. And then she tells me. And I say, darling, you look wonderful tonight. Vem, olhem, por exemplo, Wonderful Tonight do Eric Clapton. Bom para treinar. Parte dos acordes. It's late in the evening. Lá, sol, dó, sol. She's wondering what clothes to wear. Portanto, passa Fá para Sol. She puts on her makeup. Portanto, foi
acho que é do sol. And brushes of long hair, isto foi Fá Sol. And then she asks me, and then she asks me, do I look alright? And I say, darling, you look wonderful tonight. Agora vou fazer o solo nesta parte aqui. Mais agudinho. I gave her the car keys. I gave her the car keys. And she helps me to bear. Esta era aquela parte que eu queria fazer. And she helps me to bear. And then she asks me, do I look alright? And I say, darling, you look wonderful tonight. Logo, olhem Wonderful Tonight, treinem por exemplo Wonderful Tonight, é uma música que vocês gostem segundo aquilo que eu vos disse. Lembrem-se do que falei da introdução que dei dos acordes de sétima, foi aquilo que falei. Lembrem-se também que mudar de tom não significa que o Sol passa sempre para lá, que se for por exemplo a subir, vamos imaginar a subir de tom, que o Sol passa para lá, que o Lá passa para si, que vai haver alguma em que as cenas em que o acorde, como viram aquilo, não funciona da mesma forma. Continuem a treinar, lembrem-se dos exercícios tradicionais. Do, ré, mi, fá, 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 do, ré, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá, fá. This thing called love. Crazy little thing called love. Se forem só, this thing called love. Crazy little thing called love. This thing called love. Are you ready? Crazy little thing called love. Até à próxima aula, tudo bom, continuem a treinar.